pessoal, eu sou o professor Marcelo Santiago e hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre dogmatismo. Dogmatismo é uma corrente filosófica que surge aí para abordar a questão da verdade, né? Dentre tantas correntes filosóficas que surgem aí durante a história, o dogmatismo ele é contraposto ao ceticismo e ambas vão abordar a questão da verdade, se o ser humano é ou não é capaz de conseguir atingir a verdade. Percebam que verdade, ela aqui na filosofia, ela não tem só aquele significado e sentido básico que nós temos no nosso intelecto, que é justamente uma correspondência entre aquilo que eu digo e aquilo que eu penso, né? Se eu penso numa caneta e eu digo caneta, existe uma correspondência. Se porventura também, se eu penso numa caneta e observo esse objeto e percebo que ele é uma caneta, também há uma correspondência. Se eu estou falando isto é uma caneta, né? Existe uma correspondência entre a matéria, a materialidade e o meu pensamento, a minha fala, eu digo que isso é verdade. Esse é o sentido mais básico, tá? Mas a filosofia, ela não usa somente esse sentido básico, ela vai um pouco além. Ela quer, então, abordar a verdade sobre outro prisma ou sobre outro foco, que é justamente conhecer o objeto em sua essência. Então, a filosofia vai buscar, com a palavra verdade, conhecer o ser, a sua realidade intrínseca, a sua realidade essencial, tá certo? Por essa razão, quando eu falo sobre verdade, e aqui trazendo para essa ótica de duas correntes filosóficas contrapostas, tanto o dogmatismo que nós vamos ver agora e depois o ceticismo na próxima aula, eles abordam sobre a verdade perguntando-se se o ser humano é capaz ou não de conhecer essa verdade, de conhecer a essência, de conhecer o ser tal como ele é. Será que nós conhecemos esse ser tal como ele é? Será que nós conhecemos toda a realidade ao nosso redor tal como ela é? Será que o ser humano é capaz disso? Bem, para o dogmatismo, sim, isso é possível, né? Eles vão defender a possibilidade de atingirmos, ou seja, os seres humanos são capazes de atingir a verdade. Por essa razão vão surgir aí filósofos dogmáticos que, como Parmênides, Platão e Aristóteles, vão então afirmar que é sim possível ao ser humano atingir essa verdade. Há dois tipos principais de dogmatismo e o primeiro deles é o dogmatismo ingênuo. Ele, na verdade, confia plenamente na capacidade do ser humano de atingir a verdade. Sem nenhuma restrição, o ser humano, então, é capaz de atingir esta verdade, né? De uma forma plena, né? O ser humano consegue, então, atingir a verdade, captar essa verdade das coisas de uma forma plena. Entretanto, o segundo tipo aí de dogmatismo vai dizer que o ser humano, ele sim é capaz de atingir a verdade, mas mediante, então, um esforço conjugado da inteligência e dos sentidos, né? Então é preciso que, de uma forma metódica, o meu cérebro, os meus sentidos e também a minha razão, o meu cérebro, eles trabalhem, né, de forma conjugada para que eu consiga alcançar a verdade, né? Não é algo espontâneo e tão tranquilo assim como aborda o dogmatismo ingênuo, tá certo? Então, basicamente, a corrente do dogmatismo vai afirmar isso, né, sobre essa possibilidade do ser humano de atingir a verdade. E o objetivo aqui desta aula é, na verdade, trazer brevemente aquilo que é o dogmatismo, o que ele busca e quais são os tipos principais, além dos autores que se destacam nessa corrente filosófica. Na próxima aula nós vamos ver um pouco sobre o ceticismo, que é uma corrente contrária ao dogmatismo, mas também que tem o mesmo objeto de discussão, que é justamente essa capacidade do ser humano de atingir ou não a verdade. Então vejo vocês na próxima aula. Obrigado.